Acabei de descobrir o pior aditivo que você pode colocar no diesel. Cara, eu cometi um erro horrível. Eu fui colocar água no meu barco e sei lá onde é que eu tava com a cabeça. E depois de 8 anos morando a bordo, 7 nesse barco aqui, eu simplesmente coloquei a mangueira de água no tanque de diesel. E deixei ali alguns minutos. É inacreditável, cara. Bagunça aqui rolando na limpeza do tanque de diesel. Fiz uma bobagem de botar diesel na água, olha só, cara. 8 anos no barco, 7 anos no barco aqui, nunca tinha feito uma bobagem dessa. Agora a Ana Lívia tá tirando o diesel, eu vou também vou limpar ali. Vou dar um jeito nisso. Na hora eu não vi, óbvio, mas aí eu e a Ana começamos um processo que já estava meio previsto, que é limpar o tanque de diesel a cada 2 anos. Pra falar a verdade, eu atrasei um pouquinho dessa última vez, não foi exatamente 2 anos, mas... Ana Lívia, com uma mistura de vontade de querer ajudar e medo de eu fazer uma bagunça maior ainda, se voluntariou para tirar o diesel velho do tanque. Do copinho, já que não tinha uma bomba de transferência própria para isso. Água e óleo não se misturam, você sabe, e no início saia praticamente só diesel. A água ficou mais no final. Na verdade, isso serviu como empurrão para fazer algo que a gente sabia que tinha que fazer. Cara, limpar o tanque é importante, eu faço isso a cada... Não fiz a última vez, mas fazia a cada 2 anos. Demorei um pouco mais. Mas porque vai acumulando, né, cara? O diesel vai acumulando ali uma nata, um negócio assim. Às vezes até alguma coisa mais difícil de tirar, que tem que tirar com espátula e thinner no fundo do tanque. E às vezes já vi pessoal dizendo assim, ó: ah, eu botei diesel X e apareceu um negócio desse tamanho no meu tanque, entupiu. Cara, não aconteceu em uma semana, em um dia, porque você botou um diesel diferente. Isso já tava lá, cara. Já tava lá acumulando faz muito tempo. E aí, só que às vezes, sei lá, um diesel diferente, ou então você sacode o barco pra caramba numa travessia, aquilo sai, né? E desgruda. Mas eu vejo discussões enormes sobre qual diesel certo usar, e certamente vai ter um diesel melhor para um tipo de motor ou outro, mas limpar o tanque eu acho muito mais importante do que ser tão certeiro na escolha do diesel. Aliás, essa coisa do diesel ideal é engraçado, porque eu já vi um grupo de WhatsApp, uma galera discutindo ferozmente qual era o único diesel que você poderia pôr no motor, senão ele ia explodir, sei lá. Eu não nego que devam existir melhores ou piores tipos de diesel, com certeza devem existir, mas eu não sou especialista e eu tenho uma política muito clara sobre isso aqui no balanço. Eu boto o diesel que tem. Porque, não que eu acho que isso é o melhor pro motor, que é o melhor caminho, mas é porque quem viaja bastante tempo em lugares fora dos grandes centros é o único caminho. Pela gravidade. Ah, o cara sabe os esquemas, cara. Desce na banguela ali, o finalzinho. Vai devagar. 20, perfeito. Não, isso você me ajudou bastante, cara. Massa. Vai saber que tipo de criatura sai de dentro mordendo e arranhando, sei lá. Dá uma olhada nessa meleca que tem aí, cara. Não sei como o motor não sugou isso, mas dá pra imaginar. Tinha bastante dessa gosma aí colada no fundo que saiu com thinner. Cada lugar que eu paro, o diesel é uma coisa diferente. Eu parei em lugares como Guaraqueçaba, que tinha uma única bomba de diesel para a cidade inteira, que era aquele diesel vermelho, o S500. E aí? Segundo o fabricante do meu motor, não é o ideal. O manual diz para usar diesel com baixo enxofre. E essa, como eu disse, é uma discussão enorme. E eu vou ficar fora dela e usar o que está descrito no manual. Eu tinha a missão de colocar outra tampa de inspeção também. A base onde ela era fixada era irregular. E dessa vez eu fiz uma nova em epóxi, usando a própria tampa como molde, com uma fita colada embaixo para não grudar. Agora ficou bem melhor. Era só furar para botar os parafusos, o que inevitavelmente iria deixar cair poeira lá no tanque. E tudo que eu não queria era sujeira por lá, né? Mas agora com ele limpo, sem óleo, tava fácil limpar também, sem drama. Isso é chato de fazer, eu não vou negar, mas dá uma tranquilidade quando você usa o motor. Os filtros sofrem bem menos também com isso. O ideal mesmo é um diesel marítimo, não por questão de performance, mas por segurança, já que o ponto de fulgor dele, a temperatura que ele expele gases que podem pegar fogo, é maior. Portanto, tem menos risco de incêndio. Mas nem sempre se acha, e alguns países nem têm esse tipo de diesel. Senhoras e senhores, voltando à tampa de inspeção. Agora é hora da verdade. Antigamente ficava tão
Então um estranho que não fechava, né? Mas uma coisa é certa, não pode apertar muito os parafusos, né? Só pra não descolar. Já que funcionou direitinho, está tudo reto, era hora de passar o vedante. Com o epóxi moldado na tampa, vai ser necessário bem pouco. E nem sei se é bom esse vedante à base de PU ficar em contato com diesel, mas como é aqui em cima, um filme bem pequeno, acho que não vai ser um grande problema. Dei uma exagerada ali na parte externa só para garantir, mas duvido que toque no diesel. Olha lá. Tanque limpo, cara. Atrás do corta-ondas limpo também. Ó, a luz aí, ó. Tem um potinho branco agora, eu vi que deve ter caído ali do... E ali é reflexo lá em cima. Bonito, hein? Ficou bem lisinho, né? Mas mais 2 anos aí sem limpar, que não vai dar problema. Vai juntar a sujeira, mas tá num nível aceitável depois de, né, 2 anos. Ah, esse pozinho que sobrou aí, que eu não consegui tirar com papel, tem que deixar, né? Porque o filtro, você não se acostumar mal, senão vai perder a função dele. A gente roda aí, né? Acho que é bom não trocar filtro agora. A gente roda, deixa qualquer coisinha que sobrou ser pego pelo filtro. Mas, pô, perto do que tava antes, né? Tipo, tá muito melhor pra ele trabalhar. E aí a gente troca depois. Se tiver, era mais assim, uma coisa de lixar, de coisa assim que caiu, que é diferente da nata do diesel. Mas acho que tá bem aqui. Acho que todo tanque deveria estar limpinho, assim, ó. Tem que fazer, cara. Senão depois para o motor. Eu acho que deve ser uma das coisas mais comuns de parar motor é tanque sujo, eu acho. Vou fechar. Ele tem uma borrachinha aqui, que aqui, ó, eu acho que é o suficiente para vedar. Mas se não for o caso, vou botar uma veda rosca aí, ó. Essa borrachinha tem que apertar pra tampa. Nossa, uma borrachinha bem durinha, né? Bem dura, bem dura. Na próxima vez eu vou botar uma tampa de inox, igual essa aí. Eu vi por aí, mas depois de toda essa reforma, é melhor economizar um pouco, porque eu já tô ficando sem dinheiro. Acho que é a última semana aqui no Pier. E no clube, não assim, a gente vai voltar aqui no clube ainda, porque a gente vai ficar ainda um tempo na Baía de Todos Santos, mas não vai ficar só aqui no clube, né? Então, tipo, acho que a gente vai ficar mais fora e fazer umas visitas pra cá. E... então dá uma certa nostalgia já. Eu tô no Pier pra botar água, lavar, fazer algumas coisas aqui. Precisei também limpar o tanque, como vocês viram e tal, então vai ser uns dias bacanas assim pra fazer alguns reparos. Alguma coisinha na vela também que eu senti ali. Tipo, segundo o Riso, ele não conseguiu descer até o gancho onde ele fica porque mudou a posição dele, ele ficou muito perto no torpedinho. E aí um slug ali, aí ele não chega. Mas aí eu botei também um cabo e eu consigo fazer o segundo riso. Também aqui, né, tipo, na regata, que quando eu corri não precisava muito do segundo riso, eu acho. Mas rolou bem. Olha isso. Credo. A bagunça aí, porque a gente trouxe mais coisas do armário, as últimas, que a gente tem que dar um jeito de guardar. Eu gosto bem mais de ficar na poita, cara, e ancorado melhor ainda, mas no pier, né, cara, tem o seu porquê, né, é importante pra manutenção e tal, é muito bom. E eu acho legal esse tipo de pier aqui, ó, que é com finger, né, cara. Olha isso, aí dá pra parar aqui, subir pro lado, bem melhor, bem melhor. E uma coisa que eu achei legal foi ter velejado pela primeira vez com o Doghouse, porque queria ver performance, tinha diminuído alguma coisa, né? Um pouquinho pode ser que acontecesse mesmo. E tem gente que falou que o balanço deu um motor sail e tal. Cara, orçou muito. Na largada foi um dos que mais orçou. E, pô, na minha categoria cheguei em quinto de 13. Tá super bom, cara. Super bom. Então foi bacana, cara. Eu tô adorando ver a Ana Lívia costurar, ela tem essa sede e uma facilidade de fazer trabalhos manuais e já fez várias coisas incríveis aqui no balanço, por exemplo, esse porta-treco aqui, e essa máquina já tá se pagando. É uma coisa que dá pra fazer melhor no barco do que a cerâmica. O problema da cerâmica é que o forno que tem pra cozinhar, cerâmica, sei lá,
tem que chegar a 900 graus, 100 graus por hora, o que não dá pra fazer no barco. Tô levando aqui a doação Master Blaster, não em termos da doação em si, se bem que é bem legal pra quem curte e né, dá pra fazer coisas lindas, mas porque são 30 ou 40 quilos de argila que a Ana Lívia levava no balanço, desde Vitória. Mas, cara, é a casa dela também, né? Eu tenho que deixar fazer umas loucuras também, eu faço várias. Às vezes me perguntam, né, cara, qual é o segredo pra tua mulher querer morar contigo no barco? E, pô, uma delas é isso também, né, cara? Sei lá. Não limitar tanto, né, cara? Tá certo, tem coisas que não dá, não é por uma questão de eu querer ou não dá porque não é seguro, ou sei lá, não cabe, mas tem que ter uma flexibilidade. E aí isso aqui tá indo pra um ateliê bem legal, que aí a galera vai poder fazer coisas incríveis com isso aqui. Acho que ninguém vai saber, né, que andou pelo mar de Vitória pra cá, né? Tem um valor histórico aí, vai. E não é só a minha reforma que tava acontecendo por ali, né? Eu ajudei o Kleber a subir no mastro. Ele tinha que trocar as luzes lá de cima e o cabo do anemômetro, o sensor de vento. Legal essa escada que ele conseguiu. Precisava de uma pra mim também assim. Não que seja fácil, não que seja tranquilo, mas achei mais fácil com essa escada. É uma responsabilidade também ficar ali na retaguarda, garantindo que ele não caia, já que eu tô com uma driça amarrada nele e eu tô segurando no stopper. Fazer isso em dois é bem mais seguro do que sozinho. Eu sempre trabalhei com as coisas que eu gosto e eu tive a sorte de sempre conseguir viver razoavelmente bem assim. Foi com a música, com a produção de vídeo e agora com a vela. Isso me possibilitou ir morar a bordo de um veleiro muito cedo, antes dos 40. Pelo menos mais cedo que a maioria. E não é o único caminho para isso e eu nem sei se é o melhor, mas para mim funcionou. Mas para a maioria, faz sentido garantir alguma liberdade financeira antes de partir para uma mudança assim. Tem bastante sentido, não tem? E para construir isso, não é só ganhar mais e gastar menos. É claro que ajuda, mas da mesma forma que chegar no destino de veleiro não é só apontar o barco e esperar que ele chegue, há muitas nuances e questões que não são óbvias. Às vezes você pode achar que está progredindo um monte por não jantar fora de vez em quando, só para dar um exemplo, e de repente decisões de onde você investe seu dinheiro têm muito mais impacto. Há muitas formas de chegar mais rápido onde você quer e com mais segurança. Na real, se você não souber o que você está fazendo, você pode nunca chegar, por mais que se esforce, e você sabe disso. Eu tropecei muito e, como eu falei, também tive sorte. Recentemente eu fiz um curso que melhorou muito a minha vida. O curso da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de te explicar o que é cada tipo de investimento e por que cada um deles é melhor para cada situação. Ele te ensina como se organizar, a ter controle e aproveitar melhor as oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar muito. E o mais legal é que, se você não gostar por algum motivo, tudo bem, mesmo depois das 8 semanas, eles te devolvem o dinheiro todo que você pagou. E se você quiser saber mais sobre esse curso, é só apontar o celular para esse QR Code que está aí com a câmera, ou então clicar no link que está lá na descrição. A UVP ano passado foi considerada a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então acho que não tem muito como sair perdendo, né? Olha só o que eu recebi aqui, cara. Saca só. Uma roca âncora, cara. Essa âncora é muito boa. Olha. Cara, eu uso âncora há 7 anos e é fantástica, cara. Eu já fiquei ancorado assim, em lugares que tinha 40 nós de vento por 2 dias. Lá em Florianópolis, que chegou a frente fria. Pesada mesmo. E ela desceu 1 centímetro. Claro que não é só correr, não é só âncora, tem que ancorar bem, corrente, tenso, assim. Mas nunca tive problema com ela. Ela é maravilhosa. A única vez que eu agarrei foi um balanço, foi na Praia dos Vagabundos, porque eu botei nada de corrente, porque eu queria ficar no meio de uma galera ali. E aí, mas era só por um breve instante, mas aí eu esqueci, cara, e aí passou o tempo, chegou o vento, eu agarrei. Mas que não tem nada a ver com essa âncora aí. Mas essa âncora é a melhor, cara. Essa é a âncora nova e aquela antiga. Pô, pra 7 anos, né, cara, 8 anos. Cara, saiu já a galvanização, mas tá funcionando bem. Já tem uma camadinha de ferrugem, mas, cara, ela tá muito boa ainda, assim. Seria legal jatear, né, com areia e galvanizar de novo. Mas eu tenho uma nova, que é sempre melhor. Depois de um tempo, você acaba se apaixonando por essas tarefas de marinharia.
Elas têm um misto de tradições, algumas com registros de mais de 5.000 anos, ao lado de engenharia e tecnologias que nasceram ali praticamente ontem. São milhares de anos e centenas de gerações aprendendo com erros feitos em barcos. Eu acho que aí está uma grande sacada. Aprender com os próprios erros é bom, é necessário, mas aprender com os erros dos outros, aí sim é sabedoria. Para chegar nesse modelo de âncora aí, nesse tipo de corrente, parece uma coisa banal olhando de fora, mas são séculos de tentativa e erro. Por isso, na náutica, quem tenta inovar sem ter uma noção dos porquês de cada tradição, tem uma chance de aprender do jeito mais caro, com seus próprios erros. Talvez 15 seja um pouco exagerado pro meu barco, mas, cara, sei lá, 2, 3 quilos a mais na proa, apesar de ser bem na ponta, mas barca tão pesada na popa já, cara, que até dá uma equilibrada e, pô, dormir tranquilo, né? Tendo uma corrente boa, uma corrente longa também, né? E uma âncora boa, cara, pô, pra quem mora a bordo é essencial, essencial. Ninguém erra de propósito, pelo menos, quase nunca. Óbvio que tem gente que passa do ponto e que tem a vontade muito maior do que o conhecimento, o que pode acabar sendo perigoso. E eu já vi muita gente que teve um começo meio rápido demais na vela, ignorando dicas de quem é mais experiente. Mas tem gente que tem tanto medo de errar que nunca evolui também, nunca faz nada criativo, diferente, um pouco além. O que é um perigo também, um outro tipo de perigo. Muita gente tem um sonho por anos, como morar a bordo, por exemplo, mas nunca deu o primeiro passo, que às vezes nem é um passo definitivo, é só para sacar como é que é, entender melhor, fazer um charter, uma aula. Esse é o tipo de perigo na vida que a gente não contabiliza, não entra no Excel, e às vezes não tem medo dele, de ter uma vida que não é aquela que se encaixava melhor em quem você é. É tipo andar com uma roupa alguns números maiores ou menores do que a que você veste. Resumindo, o erro conhecido às vezes é mais perdoado do que um novo. E é justamente no erro novo é que temos chance de crescer. Claro que não dá para se atirar em algo sem medir, sem avaliar, mas sem dar passos que nunca damos, nem aprendemos a caminhar. Há quem depois de certa idade pare de explorar o que está na sua volta. É um caminho tentando se limitar aos erros de distração, como o meu com diesel, tentando manter o universo o mesmo à sua volta. Só que isso é impossível, é ingênuo, ele nunca fica igual. É uma maneira de envelhecer bem rápido também, pelo menos na cabeça. Melhor errar por distração do que errar por nunca ter tentado algo novo. Pô, sabe aquele pensamento assim, pô, tem um monte de canal nada a ver que cresce no YouTube e os canais que são legais não tem tanto espaço. Tem uma chance de você mudar isso. Se você deixar aqui um hype se estiver disponível nesse episódio, ou like, comentário, tudo isso ajuda, se inscreva. Ajuda muito esse canal a crescer, e se você acha que esse é um canal que merece crescer, e eu te agradeço muito de coração se você acha isso, deixa aí, cara, não custa nada e ajuda a gente um monte, mais pessoas vão assistir esse episódio e outros episódios do canal se você acha isso uma coisa que é importante, que é bacana. Se você gosta muito mesmo, se você assiste já a vários episódios e você quer ajudar mesmo a gente de uma forma a manter esse canal, né, manter o barco velejando também, agora a gente precisa bastante depois da reforma, pra falar a verdade, seja um apoiador da gente lá no Apoia-se, cara. Tem o link que aparece aqui, QR Code que você pode usar para entrar. É super confiável o site e essa sim é a forma mais incrível de ajudar a gente e é o que mantém o Hashtexal independente, podendo fazer um conteúdo que você quer assistir durante todo esse tempo. Meu muito obrigado a qualquer uma dessas formas que você achar que a gente merece e que você pode ajudar. A primeira saída, teve a regata, né? Mas essa aqui é uma saída pra ficar uns dias num lugar bacana que a gente não conhece ainda. Show! Não foi intencional, mas sair um dia com chuva e umas rajadas de 30 nós foi perfeito para sentir a nova capotaria e o doghouse rígido. A Marisca não concordou muito, parece. Acho que ela já se desacostumou com o movimento navegando. Mas ficou tudo bem, só ficou na caixinha por precaução. Pô, cara, eu gostei de ver que a gente pegou aqui uns 30 e poucos nós de rajada e tal, e manteve ali uns 27, assim, de aparente. E foi bem confortável de navegar aqui, cara.
Motor também, talvez porque o hélice é novo, talvez porque antes eu tava com certos problemas no escapamento, mas o motor segurou de boa, assim, a gente seguiu andando ali uns 4 nós. Então, o comportamento do barco, assim, a sensação de ficar nele no vento um pouquinho mais forte, que foi aqui, foi muito boa, cara, eu gostei bastante. E essa nova configuração aqui, que a gente tá dando aqui, ó, 6,5, cara, né, só com a Genoa, porque tem um ventinho bom, né, também tá muito confortável com essa capotaria atrás, cara. Pô, fez uma diferença enorme chovendo e tal, tô seco, não me molhei nenhuma vez, tranquilo, sabe, gostei bastante. Ainda bem, porque essa nossa casinha vai ainda nos levar por muitos lugares. E muito do que eu tô sentindo aqui agora vai ser o que eu vou sentir durante anos. Essa é a igreja do Loreto. Eu ainda vou descer aí para conhecer mais de perto. Mas não hoje. Chegamos na parte abrigada e todo mundo já sentia que o teste foi um sucesso. Até a Marisca. Olha o lugar! Esse é o Loreto, cara. Saca só a água, que tá escuro, ó. Mas a água é linda. E ali tem um lugar que eu já mostrei, que é tipo um shoppingzinho e tal, todo estiloso e que tem várias lojas. Aqui tem um canal que vai pra outro lugar, que dizem que tem umas araras que a gente vai visitar também. E natureza, cara. Olha só, saca só. Olha o barulho. Olha lá. Coisa linda. Pessoas inexperientes erram. Pessoas experientes também erram. Eu também erro. Acho que devo estar mais ou menos no meio aí. Na real, eu não sei se já existiu um ser humano que nunca errou. Talvez alguns que a soberba e a vaidade são tão maiores que a humildade que os impedem de dizer que erraram. Às vezes até pra si mesmos. Parece que eu tô falando algo absurdo, mas tá cheio de pessoas assim. E se bobear, vai aparecer um assim nos comentários, cheio de certezas das suas convicções. Aliás, há muitas formas de errar. Uma delas é ter certeza absoluta de que está certo em todas as percepções sobre o mundo. De que tem a palavra final, de que escolheu melhor do que todos os outros. Um erro clássico, simplório também. Por um lado, é mais fácil levar a vida assim, porque todas as escolhas são óbvias. Já quem entende um pouco mais como o mundo funciona e tem convicções, às vezes fortes, mas certezas. Certeza é coisa para principiante. Vir pra cá é algo que mexeu de verdade no meu peito. Fez algo aqui dentro que eu não vou conseguir explicar nesse vídeo. Cara, agora eu tô sentindo que eu tô voltando pra casa. Esse é o lugar que a gente mora. Assim, ó. Esse é o esquema, cara. Seja bem-vindo! Obrigado, meu amor. Pô, agora eu senti. Caraca. Ah, que silêncio maravilhoso. Esse é um tipo de riqueza que muita gente passa batido, acha chato. Bom, ainda bem, já imaginou se todo mundo quisesse vir pra cá hoje? Cara, minha alma precisava disso, eu não sabia. Ó. Então, cada escolha, assim, é uma avaliação de uma nuvem de possibilidades. Inclusive, a de você estar com a visão errada sobre o assunto. Por que não? Cada movimento é um pulo. Alguns achando que tem 90% de chance de dar certo, às vezes mais ou menos. É difícil. Exige maturidade, humildade. Não é algo que qualquer um desenvolve. Até porque é necessário ser corajoso em cada um desses saltos. E isso é raro. Não há o conforto da certeza. Mas é a única forma de viver sem ter que pular de mentira em mentira. De uma que previu errado e outra que explica por que deu errado com uma nova promessa para um salto, para uma luz no final do túnel. Só que uma luz de um tipo que só ofusca a visão, mas não ilumina o chão. É uma luz tão estranha que não ilumina para trás os inúmeros fracassos do passado. E como esses nunca são admitidos, também não ensinam nada. Tenha dúvida, inclusive de si mesmo. E ao mesmo tempo, seja corajoso e não seja paralisado por ela.
você gostou desse vídeo, clica nesse outro que aparece na tela que a gente selecionou porque acha que você vai gostar também. E se você gostou muito mesmo, cara, tenta ajudar a gente lá no Apoia-se. Deixa qualquer quantia, o link tá aqui embaixo, tem na descrição também. Isso ajuda a gente pra caramba e você participa de um grupo onde eu tô sempre lá disponível no WhatsApp e também de sorteios incríveis que a gente faz de passeios ou curso de vela.